Você é só trader ou você também trabalha? Nossa família e amigos acreditam que é um hobby e que tudo não passa de um jogo com game over. Eles não entendem que o nosso risco não tem a ver com apostas e muito menos com a sorte. Ele faz parte do nosso sucesso. Enquanto eles falam, nós agimos, nos adaptamos e executamos o planejado. Acompanhamos mudanças políticas e econômicas de todo o mundo. Milhões de reais passam por nossas mãos todos os dias. Nós negociamos o futuro das principais empresas, moedas e commodities. E convivemos muito bem com esta realidade. Nós somos o motor propulsor da economia. Eles não entendem que passamos horas desenvolvendo nossa capacidade técnica e emocional pela nossa liberdade. Acreditamos na preparação e adaptação, onde os profissionais são honrados e recompensados. Evoluímos a cada mudança, aceitamos cada novo desafio, buscamos o melhor resultado sem perder a cabeça e nem ceder à ganância. Sabemos que isso não é para todo mundo. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a se conformar com uma vida comum. Eles não entendem que ser trader é uma profissão. Nós vivemos de mercado. Não precisamos de horário e nem lugar certo para fazer o que fazemos. Nós somos o que você quer ser. Nós somos traders. Boa tarde, pessoal! Como que vocês estão? Olá! Sejam todos bem-vindos para mais uma live de psicologia aqui do Trade. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Como que tá o áudio? Seja bem-vindo, Marcelo Streetfish. Seja bem-vindo, Emi, todo mundo que tá chegando aí. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar na live. Hoje eu tenho um recadinho importante para dar para vocês aqui. Fico feliz de estar sempre aqui com vocês, de vocês estarem aqui. É muito bom, né? Eu sempre falo isso, é muito bom compartilhar aqui do meu conhecimento e da minha experiência com vocês. Sejam todos bem-vindos, vamos lá aguardar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, vai ser bem complexo. Mas vai ser muito interessante para vocês entenderem ali, como que funciona, né, a mente humana e como que a psicologia também, né, ela enxerga essas características da procrastinação, do perfeccionismo. Vai ser bem legal. Pra gente não perder costume, gente, inclusive eu peço para que vocês peguem, o papel e a caneta. Salve, Michael Souza! Seja bem-vindo, querido! Que bom você aqui! Para quem ainda não pegou o papel e a caneta, peguem, né? Vamos aqui fazer as anotações. É importante a gente sempre poder anotar. Eu falo isso muito na terapia também, tá, gente? Tudo que a gente anota, tudo que a gente escreve, a gente assimila melhor, a gente absorve melhor, tá? Então, das diquinhas ou das reflexões que eu trouxer aqui para vocês, façam aí as anotações, peguem o papel e a caneta. Sidney, meu querido, você sempre aqui, seja bem-vindo. E antes de mais nada também, né, pessoal, vamos aí compartilhar, vamos dar o like aqui pra mim, por favor, vamos dar like enquanto o pessoal vai chegando, vamos compartilhar também, né, chamar o maior número de pessoas possíveis para participar da nossa live. A psicologia, eu também falo muito para vocês aqui, né, sempre que a psicologia ela é muito valiosa, quando a gente está disposto a refletir, a pensar um pouquinho mais fora da caixinha, né? Isso é muito importante, é verdadeiramente a gente querer mudar, a gente querer ser pessoas melhores. Então, vamos começar, né? Seja bem-vindo, Fred. É isso aí, papel e caneta na mão. Isso aí, vamos lá.
Gente, então antes de eu começar aqui a minha introdução de sempre, eu preciso trazer um recadinho para vocês. O meu trabalho aqui com o Dalton, né? A minha série de psicologia do trade aqui com o Dalton, hoje, nessa sexta-feira, ela vai ser nosso último encontro. Ah, tinha que ter aquelas musiquinhas assim no fundo, né? Por quê, né, gente? Porque a gente fez aqui, a ideia foi bolar uma série, né? Uma série de psicologia do trade, onde eu abordasse vários assuntos da psicologia do mercado financeiro. E eu vou continuar aqui no canal, né? Eu estarei aqui ainda no canal, não mais agora nas sextas-feiras, né? Todas as sextas-feiras, mas estarei aqui vez ou outra aparecendo, trazendo alguns conteúdos para vocês. Nas terças-feiras de noite, vai ser um horário diferente, não vão ser todas as sextas, né? Porque terças, desculpa. As terças-feiras são aulinhas, né? Todo mundo do canal do Dalton faz algumas aulinhas, trazem alguns conteúdos, cada um com a sua competência. E eu também estarei nas terças-feiras, se eu não me engano, às 19 horas, trazendo também os conteúdos de psicologia do trading nesses horários. Então, quando tiver aulinha, eu vou chamar de aulinha, não sei como é que eles chamam. Mas quando tiver esses encontros, eu com certeza vou avisar todos vocês lá no meu Instagram, né? Do próprio Dalton também, avisar lá no Instagram dele os dias em que eu estarei aqui com vocês, trazendo conteúdo, né? Eu vou embora, mas eu vou embora nas sextas. Voltarei às terças, né? Em alguns dias do mês. Então, durante aqui todos os nossos encontros, a gente já pôde fazer ali, né, falar um pouquinho sobre definição de meta, autodisciplina, ansiedade, medo de perder, as emoções positivas, potencializar boas emoções durante o nosso dia. E aí, se você se interessou também por algum desses conteúdos e ainda não assistiu, vai lá no canal, procura sobre psicologia do trade no canal do Dalton, que vocês vão encontrar todas essas lives lá, porque eu trago bastante informação interessante para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Marília Lima, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou trader. Eu já estou no mercado financeiro há 3 anos e eu sinto na pele o que todos vocês aqui sentem. E para quem quiser, inclusive, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só... Aqui, eu sempre confundo onde é. É só ir aqui embaixo no meu Instagram, me seguir lá nas minhas redes sociais, que eu sempre posto bastante conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Antes de a gente começar, deixa eu dar mais boa tardes aqui, que eu adoro. Boa tarde, Adriana, querida. Oi, minha linda. Que bom ver vocês, gente. Eu adoro ver vocês aqui. Eu fico olhando para baixo, mas é porque é onde tem os comentários que eu vou acompanhando, tá? Não é porque eu não gosto de olhar para a câmera, não. Oi, André, boa tarde! Da terra do... Esse eu não sei quem é, não. Seja bem-vindo! Então, gente, vamos falar hoje um pouquinho. Eu vou trazer um assunto, né, que é um assunto também muito recorrente lá no meu consultório com os traders, que é falar um pouquinho sobre procrastinação. Vou explicar para vocês o que é a procrastinação, mas também vou trazer algumas associações que a própria psicologia ela faz, né, em relação a essa característica e a esse comportamento. Vamos tirando as dúvidas, ao longo do nosso encontro eu vou tirando as dúvidas com vocês, mas eu quero que vocês entendam todo esse funcionamento, né? O cérebro da gente, nós seres humanos, o cérebro da gente ele é uma máquina perfeita. E ele tem um funcionamento brilhante, né? E é importante a gente entender como é que funciona aqui, né? Por que algumas pessoas têm um pouco mais desses comportamentos, outras pessoas têm menos, não se sentem nessa obrigação toda. Então, assim, eu gosto sempre de trazer isso. Vão ter pessoas que têm mais esses comportamentos, tem pessoas que não vão ter tanto. E o porquê que isso acontece? E o porquê, né? Eu sempre gosto de trazer o porquê que tem pessoas que são assim, pessoas que são assadas. Em todos os meus vídeos eu tento explicar e delimitar cada vez mais isso para vocês, né? Somos seres individuais, eu falo isso muito aqui também nos nossos encontros, então cada pessoa ela vai agir de uma forma, ela vai pensar de uma forma, mas num geral, né, sempre existe ali a psicologia, ela tá aqui para isso, existe um padrão, existem padrões de comportamentos, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a procrastinação, né? Essa palavrinha, ela vem assim, hoje ela surgiu com uma força
danada nas redes sociais, né, nesses últimos anos. Quem ainda nunca ouviu falar, acho bem difícil, né? Mas se você não sabe o que é, fica tranquilo que eu vou explicar aqui e trazer todas as informações necessárias para vocês desse comportamento, né? E o porquê que eles nos atrapalham tanto no nosso dia a dia, principalmente no dia a dia e também no mercado financeiro, no trade. Volto a frisar, nós somos no mercado quem nós somos na vida. Então não tem como aqui também eu trazer vários aspectos de comportamento de vida, né, de mercado, se eu não falar de vida. Então eu vou fazer também essa associação, inclusive a maioria das minhas dicas hoje do papel e da caneta vão ser dicas voltadas para a vida, de reflexão e de vida. Tá? Porque aí a gente praticando na vida, eu sempre falo no consultório, é de fora para dentro, né? É da vida para o mercado. A gente fazendo essa prática, a gente conseguindo fazer essa prática de fora para dentro, a gente consegue sim ter bons resultados no mercado financeiro, tá? Mas então vamos lá, né, Mari? O que é a procrastinação? Procrastinação, o conceito é o ato de protelar, é o ato de adiar, de deixar para depois alguma atividade. Né? Muitas das vezes a pessoa ela possui um comportamento de ficar adiando uma atividade, mas sempre em busca de um momento ideal. Já percebeu? As pessoas que procrastinam, elas tendem a adiar uma tarefa buscando um momento ideal para fazer aquilo ali que precisa ser feito. Normalmente, ela começa também a priorizar atividades que não são tão importantes, né? Ao invés de priorizar o que ela realmente precisa fazer, ao que ela realmente precisa cumprir ali. Então ela vai jogando ali para frente, né? Eu falo que é empurrando com a barriga tudo aquilo. Mas falando em momento ideal, né? Quando a pessoa ela joga isso para frente, aguardando o momento ideal, gente, momentos ideais não existem, né? A gente sabe que dificilmente isso acontece. Então, inclusive aqui eu gosto de trazer exemplos, né? Conversar com vocês trazendo exemplos. Eu tinha um paciente que tudo que ele ia planejar no dia dele, na semana dele, em tudo, ele tinha um caderno, ele adorava escrever assim. Ele era do papel, né? Eu falo que ele é a pessoa do papel. Ele gostava de escrever e ele tinha um monte de caneta colorida, assim. Muita mesmo. Ele gostava de caneta colorida, ele gostava de marcar texto colorido, porque ele era muito visual, então aquilo ali para ele era muito... Era bom, de enquanto ele estava montando aquele planejamento, né? Da semana. Mas ele reclamava muito que ele procrastinava. Eu procrastino muitas coisas que eu preciso fazer, né? E uma das observações que a gente fez no consultório foi justamente essa, né? Ele gostava de fazer um planejamento lindo, maravilhoso, com muita informação, com muita cor, com muita coisa colorida, mas ele perdia muito tempo com aquilo ali, né? A atividade mesmo que ele deveria cumprir, ele não fazia, mas o tempo que ele gastava para planejar aquilo ali era muito maior do que o tempo que ele realmente poderia despender para fazer a outra atividade que era muito mais importante, né? Então, a procrastinação, ela nada mais é do que esse tipo de comportamento, tá? É o comportamento da pessoa ficar adiando tarefas, principalmente tarefas importantes, tá? Na maioria das vezes são tarefas importantes que a gente deixa por último para não ter que fazer. E aí, falando um pouquinho ainda sobre a procrastinação, a psicologia ela engloba, né, essa característica em duas situações principais que eu preciso também colocar e especificar aqui para vocês. A primeira são em casos patológicos, né? Existem pessoas que procrastinam, porque todo mundo procrastina, tá? Tem gente que um pouco mais, tem gente que um pouco menos. Isso eu estou falando em casos saudáveis, tá? Agora, a gente também tem que englobar essa característica, né? Uma dessas características em um caso mais patológico, que é o do TDAH. TDAH, o que é? Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente fala aqui do TDAH, a pessoa que possui TDAH, essa pessoa, ela naturalmente, ela tem sim uma dificuldade de concentração, ela tem sim uma dificuldade de foco, ela tem uma dificuldade de cumprir com tarefas, né, que ela precisa cumprir, então ela tende a ficar adiando, sim, muitas das tarefas importantes que ela precisa executar. Então, assim,
se tratando de um caso patológico, né, como o TDAH, a psicologia ela coloca essa pessoa como uma procrastinadora, mas por uma questão de saúde, né, de patologia. Então, assim, se você se tratando desse caso, é importante também que as pessoas procurem. Eu me sinto mais desatenta, eu me sinto muito procrastinador, mas eu também tenho um foco muito difuso, eu sou muito agitado e por aí vai. Se você, de alguma forma, sente, né, ou tem também, inclusive, casos na família de pessoas com TDAH, aqui a gente está falando de necessidade de diagnóstico. Então, o ideal é que você procure um psiquiatra, né, um psiquiatra e um neuropsicólogo para poder fazer toda aí uma bateria de exames, de testes, né, testes avaliativos, testes psicológicos para identificar se o seu caso ele é patológico ou não. Então, eu preciso fazer essa observação com vocês aqui na questão da saúde mental. Mas vamos falar do... Inclusive, tem alguém aqui com diagnóstico, gente, aqui na nossa live, com diagnóstico de TDAH? Me falem aqui nos comentários. Porque uma das coisas que a gente, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que ele, né, a pessoa que sofre dele, ela tem uma dificuldade tremenda de cumprir com olha lá, ó, teve o Renato. Renato falou, eu tenho muita gente que me procura em consultório, né, por conta do TDAH, porque procrastina, né, reclama muito, não consigo cumprir com as minhas tarefas, e precisa, né, a gente fala que assim, por exemplo, o foco, a atenção, quando a gente vai estudar mercado, bater um replay, ou né, fazer um diário de trade, a gente precisa de dedicar tempo para aquilo ali. E a pessoa com TDAH, ela tem essa dificuldade, então ela precisa de algumas estratégias, né, para conseguir manter o foco e a concentração dela em uma determinada atividade com um pouco mais de tempo e além da medicação, né? O Renato aqui comentou, ó, que tem TDAH e só conseguiu ler o primeiro livro dele em 2007, né? Exato, então assim, existem algumas estratégias e o ideal é que essa pessoa também busque medicação, né? Uma ajuda aí medicamentosa para ter um pouco mais desse controle. Agora vamos falar, mas aí, Renata, eu vou te falar também aqui, né? A gente comentando sobre a questão do diagnóstico, bem provável que você devia se sentir super culpado, porque tentava fazer as coisas, eu acho que até o diagnóstico sair, a gente fica tentando fazer, né, cumprir com as atividades, cumprir com as tarefas, não é capaz, e isso vai gerando uma culpa, isso vai gerando várias outras, né, vários sentimentos e emoções ali ruins em relação a nós mesmos, né, de incapacidade, de insuficiência, que eu acho que é muito, muito complicado, é muito ruim, né, mas que bom, né, que teve o diagnóstico e hoje você já consegue se encontrar e se perceber, né, no momento em que precisa de um pouquinho mais de atenção e as estratégias que precisam ser feitas ali, colocar em prática para você conseguir estudar, ter seu foco, né, fazer as suas atividades necessárias. Então, passando dessa parte de patologia, vamos para a segunda condição, né, a segunda condição que a psicologia ela traz com a pessoa, né, que procrastina, que é quando essa pessoa ela possui um perfeccionismo muito exagerado. Eu falei lá na chamada do Instagram que a procrastinação ela caminha muito junto com o perfeccionismo, com a pessoa que ela é perfeccionista, né? Mas o que é o perfeccionismo? A gente estava falando de procrastinação, mas o que é o perfeccionismo, Mário? Simplesmente é a característica de pessoas que estabelecem um padrão muito alto, muito elevado de desempenho para tudo que elas fazem, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso fazer muito bem feito, eu preciso elevar o padrão das minhas atividades, né? Ou elas buscam também, elas buscam sempre fazer tudo muito perfeito. Então, o perfeccionista, ele coloca e ele estabelece para ele um padrão de perfeição mesmo, um padrão elevado do que ele precisa ser feito. Então, assim, eu preciso estudar, então eu preciso estudar muito bem, né? Eu preciso estudar tudo que eu posso numa melhor condição. Então, o perfeccionista, ele acaba colocando e elevando um padrão, né? Colocando esse padrão muito alto de necessidade de quando ele cumprir uma tarefa, ele precisa fazer ali sempre muito bem. Então, por que, né, que eu tô colocando assim? E por um lado, assim, eu falo que essa característica, eu
Eu não me considero tão perfeccionista, mas sou. Eu busco, né? Eu falo que não é uma característica tão ruim quando a gente não olha pelo lado exagerado dela, né? Desequilibrado dela. Porque é importante a gente buscar fazer nossas coisas, né? Fazer as coisas com bem feito, de uma forma intensa, que você se dedique, que você se coloque ali realmente por inteiro para cumprir com aquilo ali. Então, assim, eu não acho que de tudo o perfeccionismo ele seria ruim, né? Mas eu vou trazer uma informação que agora eu preciso que vocês anotem. O perfeccionista, né? Ele traz essa característica de uma forma mais intensa por um outro motivo. Não é o motivo de, como eu falo, né? Fazer bem feito, se dedicar, né? Se colocar de cabeça naquilo ali, por inteiro aquilo ali. Isso é um ponto. Mas a pessoa que ela é perfeccionista mesmo, ela coloca essa intensidade e esse padrão elevado nas atividades dela por um motivo. Ela tem uma necessidade enorme de evitar falhas. Essa pessoa, ela tem uma necessidade enorme de evitar erros. Eu vou dar até um momento de silêncio para essa reflexão. Mari, então você está aqui me dizendo que o perfeccionista, ele se sabota porque ele busca uma perfeição para não cometer erros? É isso? Exatamente, é isso mesmo. E aí, gente, vamos trazer isso para o mercado financeiro? Quem aí consegue fazer uma associação, né, de uma pessoa que é perfeccionista no mercado financeiro? Quais são as características e quais são as maiores dificuldades dessa pessoa no mercado financeiro? Vocês saberiam me falar isso aqui nos comentários? Faz aqui no comentário, sim, né? O que vocês acham que seria uma das maiores dificuldades de uma pessoa que evita erros no mercado financeiro? Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Não sei se eu buguei a cabeça de vocês, porque eu estava falando de procrastinação. Agora eu vou falar de perfeccionismo. Justamente, estou fazendo essa salada para vocês entenderem que uma característica leva a outra, mas uma delas, né? Uma delas traz um prejuízo enorme para nós no mercado financeiro. No trading, ali no trade mesmo, no momento de clicar. Exatamente, olha só. O Michael Souza, meu grande amigo querido, falando aqui, ó, no mercado você precisa aceitar o erro. Exatamente. E aí, a pessoa que procrastina, que é perfeccionista, né, que evita erros, que evita falhas, essa pessoa dificilmente ela vai aceitar perder. Dificilmente ela vai aceitar estar errada. Dificilmente essa pessoa vai aceitar o stop. Dificilmente... Nossa, calma, tô com muito dificilmente. Vocês estão anotando tudo? Dificilmente essa pessoa, em alguns momentos, aí é aquela pessoa que ela vai hesitar ao clicar também. Por quê? Porque a pessoa que evita erro, ou ela entra numa operação, né, e ela não aceita estar errado naquilo ali, e ela, por exemplo, puxa esse stop e ela começa a fazer preço médio ali naquela posição. Ou essa pessoa, ela simplesmente ela hesita de entrar. E por que ela hesita de entrar? Porque ela quer evitar que tá errada. Ela quer evitar falha. Ela quer evitar falhar. E isso não é nem assim, eu não falo que o perfeccionista não necessariamente ele é uma pessoa, vamos falar num traço de personalidade. Ele não é uma pessoa arrogante ou prepotente, eu não posso errar, eu não aceito. Não, não é exatamente isso. É porque essa pessoa... ela vem de uma crença, ela vem de uma criação, né, que faz com que ela precise ser boa em tudo que ela faz. Gente, tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando para vocês? Normalmente as pessoas que são perfeccionistas, elas têm a necessidade de ser boas em tudo que elas fazem. Por quê? Porque isso vem de uma crença limitante, de criança ali, ó. Eu sempre falo muito para vocês aqui nas nossas lives que tudo que nós somos como adulto,
né? Nós construímos essa base ali enquanto crianças, né? Ali até a nossa primeira infância, até os nossos 6, 7 anos de idade. Então, a pessoa que evita erros e evita falhas, normalmente ela vem de uma crença que a gente fala na psicologia, que é uma crença de insuficiência. É uma crença de desvalor, né? Essa pessoa, ela precisa mostrar a necessidade dela de ser boa em tudo que ela faz. Então, ela eleva esse nível, né, de padrão, de comportamento, de ser bom, de ser muito bom em tudo que ela faz, porque ela precisa provar para ela, para o outro e para o mundo que ela é competente, que ela é suficiente, que ela tem valor. E aí, Marília, você estava falando de procrastinação. Aonde que a procrastinação entra nesse aspecto, né? O perfeccionista, ele tende a procrastinar mais também. A pessoa que vem de uma crença de desvalor, de uma crença de insuficiência, ela tende a ser mais procrastinadora. Por quê? Porque ela quer evitar o máximo as falhas, ela quer evitar o máximo os erros. E não, volto a dizer, não necessariamente o fato de ser arrogante. Eu não posso errar. Não, a gente trata muito isso. Eu quis trazer esse assunto para vocês aqui na nossa live, porque a psicologia do trade, as pessoas que abordam a psicologia do trading, abordam esse assunto a pessoa não quer estar errada como se soasse como uma arrogância. E na verdade não, essa pessoa ela tem medo de falhar. Essa pessoa ela tem medo de errar. Ela tem uma necessidade de estar certa, mas não é por arrogância. Ela tem uma necessidade de estar certa porque ela quer ter valor. Ela quer se sentir suficiente para ela, para o outro e para o mundo. Vocês conseguem entender tudo isso que eu tô falando? Alguém aqui está se percebendo nisso? Quando eu falo que a psicologia ela é maravilhosa por causa disso, né? Porque até a forma como às vezes as pessoas abordam, né, esses assuntos de crenças limitantes, e se a pessoa ela não sabe trazer o real sentido, ela não sabe trazer até inclusive a real entonação da fala, né, da crença, do que realmente é, né, um perfeccionista, ou do que realmente é um procrastinador, a gente sempre traz como se fosse algo muito, né, assim, ruim. E eu digo que na maioria das vezes, principalmente aqui nesse caso que a gente está tratando desses dois assuntos específicos, a gente está falando de uma dificuldade enorme que a pessoa tem em não falhar, e não por uma questão de ser, né, de ser uma pessoa estúpida, mas sim de ser uma pessoa que tem medo, de que tem receio do que os outros vão falar, ou do que ela vai sentir dela mesma no momento em que ela falhar. Então, tem que acolher essas pessoas, e a psicologia ela tá aqui inclusive para isso, né? E aí assim, olha só, a Andressa comentando, faz sentido tudo isso, né? Então, vamos às diquinhas, gente. Coloca nos comentários se vocês entenderam toda essa associação, toda essa salada que eu trouxe aqui para vocês, né? Sobre a procrastinação, o perfeccionismo, né? Isso tudo junto com uma crença de desvalor, uma crença de insuficiência, né? Inclusive, falando mais um pouquinho sobre a crença, não sei se vocês gostariam que eu falasse um pouco sobre essa questão da crença. O que essa pessoa que vem dessa crença, né, do desvalor, normalmente ela tende. Essa pessoa que vem de crença de desvalor, ela tem uma necessidade de reconhecimento. Ela precisa ter reconhecimento nas coisas que ela faz. Quanto mais reconhecimento ela tem, mais comprovação de realidade de que ela é boa, porque ela se sente insuficiente o tempo todo. Ela precisa fazer tudo muito bem feito. E aí no consultório eu sempre brinco, né? Eu falo para os perfeccionistas, para essas pessoas da crença do desvalor, eu falo, para você que gosta de fazer tudo muito bem feito, o meia boca já é sensacional. Então, se você tá corrido, tem muita coisa para fazer, você tem um monte de atividade para entregar no seu trabalho, no seu dia a dia,
faz o meia boca, faz o mais ou menos, porque o seu mais ou menos é excelente aos olhos das pessoas, né? Porque se você já coloca um padrão muito elevado no que você, né, no que você se propõe a fazer, se você fizer mais ou menos, você pode ter certeza que você já vai estar fazendo muito bem feito. Então, eu trabalho muito isso também, né? E aqui isso já é uma das primeiras dicas, né? Como eu falei para vocês, é de fora para dentro, né? É da vida para o mercado. O que a gente precisa é trabalhar com essas pessoas que hesitam ao clicar, com essas pessoas que fazem o preço médio por conta, né, dessas duas características, as pessoas que não aceitam o stop por conta dessas características, é simplesmente essa pessoa ela aprender a fazer não tão menos, não, nem tudo tão perfeito. E ela entender que o perfeito não existe. E que ela colocar essa perfeição para ela o tempo todo, isso só vai prejudicar, só vai trazer ansiedade, só vai trazer emoções, né? Essa necessidade de ser bom o tempo todo. E ninguém é bom o tempo todo, né? Em algum momento a gente vai falhar. Em algum momento a gente não vai dar conta de fazer tudo. E isso a gente traz para o mercado, né? Não adianta a gente querer fazer tudo perfeito, né, o tempo todo, porque no mercado, no trade, não tem como ser perfeito, não tem como você fazer um trade perfeito. Eu até falo no consultório, né, dificilmente o mercado ele traz os trades de livro, né, aqueles trades perfeitos de livro. Então, se até o mercado não traz nada tão perfeito ali, por que nós temos que ser perfeitos no momento de operar, né? Outra característica e uma outra dica de fora para dentro, né? Que dessas pessoas que possuem esse comportamento mais da procrastinação e do perfeccionismo, da crença do desvalor, né? Essas pessoas elas tendem a ter uma dificuldade muito grande de dizer não. Essas pessoas elas abraçam o mundo, né? Elas cuidam dos problemas de todo mundo, elas são aquele, né? Eu falo que é o para-raia, onde todo mundo cai em cima para pedir ajuda, para pedir conselho. Então, essas pessoas, elas têm por ter essa necessidade de reconhecimento e essa sensação de insuficiência, essas pessoas, elas tendem a aceitar tudo isso, elas tendem a abraçar tudo isso para tentar ajudar de alguma forma. E isso prejudica muito também, né? Esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ela tem a dificuldade de falar não. E a dificuldade de falar não prejudica porque ela começa a dar prioridade para outras coisas que não é dela e que ela poderia em algum momento, né, estar se liberando dessa atividade que não é dela para fazer uma atividade que seja bom para ela. E aí por que a gente procrastina? Né? Por que essas pessoas procrastinam? Porque elas estão abarrotadas de coisa para resolver, abarrotadas de problema dos outros também para resolver, enquanto elas não estão tendo tempo também de fazer o que elas precisam fazer para elas. Então, a outra dica que eu trago aqui para vocês, né, dessa parte da procrastinação e do perfeccionismo é a gente procrastina buscando situações ideais, porque na maioria das vezes a gente também está muito sobrecarregado. Então, é você aprender a priorizar o que você precisa fazer. E priorizar as suas coisas, né? Na maioria das vezes é aprender a dizer não. O não que você diz para o outro é o sim que você diz para você mesmo. Então, se você diz não para uma pessoa, eu falo, não é aquele não grosseiro, mal educado, não, é o não do seu jeitinho. Mas o não que você disser para as pessoas, para o seu externo, é o sim que você tá dando para você. É o momento e é o tempo que você está dando a mais para você se dedicar para as suas coisas, para você se dedicar para as suas atividades. Então, essa é a dica também da vida para o mercado. Tá fazendo sentido? Vocês estão muito caladinhos hoje. Nosso bate-papo de semana passada, vocês conversaram bastante. Vamos aqui, ó, nos comentários, me falem aqui se tá fazendo sentido para vocês. Vamos ver aqui, ó. É o Fred falando, ó, no mercado menos é mais. Aprendi isso a duras penas, mas aprendi exatamente, né, Fred? Vamos lá.
Olha o Maico falando, é o medo de errar, difícil. Exatamente, essas pessoas, né, que vêm dessa crença, que têm essas características, elas tendem a ter mais medo de errar mesmo, é o medo de falhar, né? Sim, eu sou assim, a Emi falando. Ó, Emi. O Gabriel, ó, total sentido. Tô quieto aqui porque tô no trabalho, mas suas lives são ótimas. Ah, que bom, Gabriel, fico feliz. O Nélio, faz sentido se eu tiver minha vaga na mentoria. Ai, Nélio. Olha só, o Israel, boa tarde. Oi, boa tarde, Israel, seja bem-vindo. E agora, gente, né, uma outra diquinha de vida, porque assim, aí é aquela coisa, né, a gente fica assim, eu quero dica do mercado, eu quero que você me traga dica no mercado. Mas quando a gente passa, quando eu falo sempre na abertura das minhas lives, né? A psicologia, ela é simplesmente a gente estar aberto para refletir, a gente estar aberto para realmente e verdadeiramente tentar mudar, tentar sermos pessoas diferentes, né? E quando a gente traz essas dicas da vida mesmo, a gente começa a colocar em prática essas dicas na vida, você pode ter certeza que no mercado financeiro isso já vai ser um reflexo, tá? Já vai ser um reflexo do que você faz na vida, é o que você traz para o mercado. Então, a diquinha que eu trago também, mais uma outra dica que eu trago de vida para mercado, para essas pessoas também, é o seguinte: aprendam a se vulnerabilizar. Nossa, Marília, você está com tantas palavras difíceis hoje. O que é se vulnerabilizar? O que é vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade nada mais é do que você se tornar uma pessoa aberta para sentir as coisas externas, para sentir que você não tem o controle de tudo, para sentir que nem tudo vai ser do seu jeito, que nem tudo vai ser perfeito, que nem tudo vai sair perfeito. E a partir do momento em que a gente se vulnerabiliza, a gente começa a ter a coragem de ser imperfeito. A gente começa a ter a coragem de saber que, né, a gente não vai conseguir fazer tudo o tempo todo, 24 horas por dia. E cada vez mais quando a gente entende isso, né? Tem até um livro, não sei se vocês já leram o livro da Brené. Brené eu acho, se eu não me engano, ela é americana. Ela fala da coragem de ser imperfeito. Quem já leu esse livro? Coloca aqui nos comentários. Ele é um livro muito legal. E ela é uma pesquisadora, né? Ela faz pesquisas e uma das pesquisas dela era justamente sobre a vulnerabilidade. Ela sempre foi tão controladora, ela sempre foi uma pessoa tão perfeccionista, com tanta dificuldade de aceitar, e ela evitava tanto falhas que ela começou a estudar justamente esse comportamento, né, da vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? Porque eu não quero ser. Ela até dá um depoimento falando sobre isso. Eu não quero ser vulnerável. Pelo contrário, eu quero ter o controle de tudo. Eu quero estar longe de pessoas vulneráveis, porque essas pessoas vão vir para cima de mim. E, na verdade, não. Aí, com o tempo, ela foi realmente percebendo e entendendo que ela se tornar vulnerável, né? Ela se abrir para ser imperfeita, para entender que ela também tem falhas, para entender também que ela vai, em algum momento, ela vai se sentir triste, ela vai se sentir vulnerável, ela vai se sentir para baixo, indisposta, sem coragem e sem capacidade de dar conta de tudo. E a partir dali, ela começou a entender ela começou a entender que a vulnerabilidade, ela estava também muito ligada à felicidade. As boas emoções. Pessoas mais vulneráveis, isso foi na pesquisa que ela fez, inclusive, né? Ela fala um pouquinho sobre isso nesse livro que o Sidney trouxe aqui, ó. Que as pessoas que se tornam mais vulneráveis, elas tendem a ser mais felizes porque elas conseguem se abrir, né, para elas, para o outro e para o mundo, de uma forma em que elas mostram que elas não são capazes de tudo. E para o mercado, gente, isso faz total sentido. Porque a partir do momento em que a gente tem a coragem de ser imperfeito, né? A gente tem a coragem de nos vulnerabilizar e entender que a gente não vai ter razão de tudo e a gente não vai estar certo o tempo todo, a gente começa a entender o porquê daquele stop, né? O porquê que eu levei aquele stop.
Será que eu levei aquele stop porque eu errei, porque eu falhei, ou simplesmente por uma aleatoriedade de mercado? Ou simplesmente porque não o mercado ele reverteu, ele fez uma posição diferente. Então, assim, a vulnerabilidade é justamente você ter esse entendimento, porque até mesmo para o mercado, né, isso vai fazer total diferença. No momento em que você vai lá e puxa um stop, né, assim, não vou aceitar esse stop porque eu não posso falhar. Eu não posso falhar porque, né, se eu sou ser humano, se eu sou uma pessoa passível de erros, passível de estar errado. Então, gente, como eu falei, né, a gente trabalha sempre de fora para dentro, né, a gente se vulnerabilizar. E como é que eu me vulnerabilizo na vida, né? É você saber pedir ajuda no momento em que você não sabe resolver aquele problema. É você saber pedir ajuda também no momento em que você já estiver muito sobrecarregado. É você saber pedir ajuda no momento em que você não souber fazer aquela tarefa ou aquela atividade. Porque aí a gente quer fazer tudo perfeito. Fala a gente, mas não, a pessoa ela quer fazer tudo perfeito, mas ela às vezes não sabe nem como que ela vai começar. Então, essa vulnerabilidade, ela está muito ligada a isso, é você aprender a se colocar numa posição de que você não é você que tem o controle de tudo e que outras pessoas também podem te ensinar, né, de uma forma diferente, porque o procrastinador também, ele tá dessa característica, ele também está muito ligado àquela pessoa, ela procrastina porque ela não consegue delegar, ela tem tanta coisa para fazer e ela não consegue passar isso para outras pessoas. Então, assim, é muito eu preciso fazer, eu preciso resolver, eu preciso dar conta, e isso sobrecarrega demais também. Então, o vulnerabilizar é justamente você ter essa coragem de ser imperfeito e essa coragem de saber pedir ajuda, de saber que nós precisamos de pessoas, né, para sermos cada vez melhores. Então, tá muito ligado a isso, né? Olha só olha que ideia sensacional do Alexis. Fazer uma ação social, presencial, ajudar necessitados, exatamente. Você se vulnerabiliza nesse momento, né? O que é se vulnerabilizar numa situação dessa? É você ver que existem pessoas que estão numa condição tão mais difícil, né? A gente às vezes tá aqui reclamando de várias coisas. No momento em que você se coloca numa situação mais vulnerável, mais exposta, você vê que seus problemas são tão pequenininhos em contrapartida de outras pessoas que vivenciam, né, situações muito mais difíceis que as nossas. Que mais? A Anne comentando, é tão difícil, sofro muito com o excesso de controle. Aí, ó, pode ser essa crença também. O excesso de controle não necessariamente ele vai estar no perfeccionismo e na procrastinação, Anne. Às vezes o excesso de controle seu tá a uma ansiedade, alguma coisa mais relacionada à emoção da ansiedade, né? Da responsabilidade, do excesso de responsabilidade. Aqui eu tô comentando mais sobre o controle pelo medo de errar, pelo medo de ser falho, pelo medo de ser imperfeito mesmo. Literalmente pelo medo de sermos imperfeitos, né? Como se nós fôssemos robôs que não falhamos, que não erramos. Então, até porque essa pessoa com essa crença e com essas características de perfeccionismo e de procrastinação, elas sofrem muito mais no mercado financeiro com relação a perdas, tá? Então, que mais, gente? Já finalizei as minhas diquinhas, gostaria de que vocês também trouxessem diquinhas aqui, né? Quem aí é do time dos procrastinadores, do time dos perfeccionistas e conseguiu encontrar algumas alternativas? O Alex fez aqui a contribuição dele, que eu gostei muito. Obrigada, viu, Alex, pela sua contribuição. Mas eu acredito que... Olha o Neto. Olá, Neto. Boa tarde. Né? Alguém já tinha... vocês, antes da live aqui, vocês já tinham ouvido falar um pouquinho sobre isso? Vamos bater um papinho aqui, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos para finalizar. Você já tinha ouvido falar, comenta aqui nos comentários, né, sobre o perfeccionismo, sobre a procrastinação, e vocês sabiam que estavam ligados a essa crença de insuficiência, de desvalor ou não?
eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu sou dessa crença e eu sou dessas características. Eu falo eu porque eu falo eu mesmo, né? Eu fico aqui nos exemplos, a gente faz isso, mas é porque eu sou assim. Eu venho de uma crença de insuficiência, né? Eu vim de uma crença que... Não que os meus pais não me motivassem, né? Não que eu não era motivado. Vou dar o meu exemplo até para vocês talvez se identificarem, assim. Meu pai, ele é muito rígido, ele sempre foi muito rígido. E ele sempre exigiu muito, sim, de mim, da minha irmã, né? Aquela coisa, minha irmã mais velha, tem que ser bom, tem que tirar nota boa, aquela coisa toda. E eu criei essa crença de insuficiência, por quê? Porque eu vinha lá, eu tirei 8. A minha irmã tirava 10, ele falava, parabéns, tirou 8, mas o 10 é melhor. Aí eu fazia, como eu comentei com vocês, acho que na live retrasada, né? Que eu já fui nadadora federada. E aí eu fazia natação, eu ganhava lá a medalha de prata, ele comemorava, parabéns, mas pode ser a próxima ouro. Então, eu sempre cresci, né? Isso na minha primeira infância ali, ó. Então eu sempre cresci nessa formação de que nada do que eu fazia era suficiente, né? Nada do que eu trazia para o meu pai, que era a minha referência, era suficiente. E eu vim desde criança, assim. E aí, assim, como que a gente vai se percebendo, né? Eu procrastinava muitas das coisas que eu precisava fazer enquanto jovem, né? Eu precisava fazer um trabalho, eu sempre esperava o momento ideal para poder sentar, fazer aquele trabalho, porque aquele trabalho tinha que ser perfeito, aquele trabalho tinha que ser para ser o 10. Aí entra o perfeccionismo. Quando eu ia fazer algum trabalho na faculdade, eu tinha que ter ali um tempo, né, exato ali para poder fazer, e ideal para que eu conseguisse fazer o melhor trabalho para tirar sempre 10. Né? Porque o medo e o erro de falhar, né? O medo de errar ou o medo de não tirar o 10 era muito grande, né? Porque se eu não tirasse 10 ou se eu não tirasse ali o 9, uma média considerada boa, eu reforçava aquela crença que o meu pai sempre colocou para mim, né? Então, com o tempo, aí, Maria, e o que você fez, né, para melhorar isso? Terapia. Não só a terapia, mas eu falo que a questão do autoconhecimento, né? Você se perceber, poxa vida, eu preciso do 10 para ser boa, eu preciso do 10 para saber que eu sou boa no que eu faço. E aí essas pessoas, a gente precisa de comprovação de realidade de que a gente é capaz e de que a gente é bom. Inclusive, eu comento com os meus pacientes lá no consultório, né? Essa live, né, o desafio de vir para o YouTube para fazer live, isso eu fugi até o máximo que eu pude enquanto eu estava em rede social, fazer live, gravar vídeo, isso para mim era uma tormenta, vai ficar horrível, eu não sou boa, eu não dou conta de fazer isso, não vai ser legal, mas aí o que a gente precisa? Comprovação de realidade de que a gente consegue, né, e eu simplesmente cheguei e falei, não, eu vou. Eu tenho que ter a coragem de ser imperfeita, porque se não for bom também, tudo bem, eu pelo menos tentei, eu também dei o meu melhor, né? Então, com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com a crença. Eu falo muito assim, que a crença, gente, ela não vai embora, não. Ela já tá ali, ó, enraizada, desde criancinha. O importante é você saber que ela existe e que ela vai estar sempre aqui. Né? E a gente não pode deixar com que essas crenças ou esses comportamentos, né, nos sabotem o tempo todo. Então, hoje, Marília, por exemplo, quando eu preciso estudar alguma coisa para o mercado, né? Eu sei que eu preciso me dedicar ali para o mercado. E eu sei que eu preciso do momento ideal, da perfeição ali, da situação para poder chegar, fazer meu diário, tudo bonitinho. Hoje eu já coloco isso na minha cabeça, né? Eu sou mãe, eu tenho uma rotina, né, extremamente agitada e cheia de compromissos, e assim, eu não vou conseguir esse momento ideal. Então eu preciso tirar o tempo que for para poder fazer ali o que eu posso fazer. Então, é sempre a gente ir trabalhando isso, e para o mercado eu faço isso, né? Assim, enquanto eu estou ali operando, eu já estou fazendo o meu diário de trade, porque é o tempo que eu já vou associando uma coisa com a outra. No final das minhas operações, o meu diário de trade já está pronto. Então, a gente começa a aprender que não precisa ser tudo, né, assim, tudo ideal, momentos ideais, e nem tudo precisa ser perfeito.
O importante é que você faça, que você seja capaz de fazer e cumprir, porque quanto mais você faz e você cumpre, mais você percebe que você dá conta. E que não precisa ser tudo elevado, tudo com padrão altíssimo de qualidade, né? Então, essa é a minha experiência, né? Essa sou eu. E olha só, vamos aos comentários. A Francisca, sofro muito com tudo isso, não é? Olha o Oscar falando, nunca tinha feito essa correlação, achei muito interessante. Olha o Maico, odeio errar, o mercado me ensinou que o único jeito de dar certo é aceitando os erros. E aí, Maico, eu falo, é aceitando os erros, mas é a gente trabalhar isso na vida. O mercado, ele te ensina muita coisa, mas a vida, ela te ensina muito mais. Então, aceitar é errar, aceitando erros. E eu falo que não, talvez nem erros, mas talvez de que você não é tão perfeito, de que a gente não é tão perfeito. E aí, quando a gente aceita isso na vida também, reconhece, né, para nós mesmos que a gente não é capaz de fazer tudo, a gente consegue trazer essa associação no momento de operar. Tá? Então, é essa a ideia que eu quero trazer aqui para vocês hoje, dessas dicas, né? Porque eu trouxe só dicas de vida, mas porque quando a gente pratica isso no dia a dia, a gente consegue trazer isso de uma forma muito mais tranquila e muito mais clara no mercado, tá? Olha o Alex falando, eu sempre me cobrei para fazer tudo certo, né? Legal. Eu sou assim também, sofro muito. A Andressa falando, né? E aí a Andressa falando, para quem tem filho, como deixar de colocar essas mesmas crenças nos filhos? Excelente pergunta. Vamos lá. Como é a minha crença, eu sei exatamente falar sobre isso, né? É você motivar. Porque qual que é a diferença o que o meu pai fazia que me gerou a insuficiência, né? Parabéns, mas pode ser melhor. Sensacional, minha filha, mas a gente tem que treinar e fazer mais. Ele sempre tinha o mais, ele sempre tinha aquele mais, né? Eu já peguei, inclusive, ele fazendo isso com meu filho. Meu filho um dia fazendo uma... Meu pai, para quem não sabe, ele é militar, ele é coronel do exército, né? E aí meu marido treinando ali com uma arminha de... Como é que fala? De chumbinho mesmo? É chumbinho não. Não sei falar, tá, gente? Mas ele tava com uma arminha e acertando num alvozinho, né? Num alvozinho, assim, uma laranja em cima de um alvo. E aí, meu marido fazendo esse treino e o meu filho chegou... meus pais estavam junto com a gente, meu filho chegou e falou, pai, deixa eu tentar também. Guilherme, com toda a segurança, né? De uma forma bem segura, chegou lá. E, não chega a ser soft, não. Acho que era de chumbinho mesmo. E aí ele pediu para que o meu marido fizesse, né? Ensinasse ele a segurar e mirar lá na laranjinha e tentar derrubar a laranja. E o Guilherme, com toda a segurança, foi lá, ensinou e ele foi treinando, né? Ali era um período da tarde. Até que ele começou a acertar a laranja. Tipo, ele acertou essa laranja umas 5 vezes, né? Das vezes que ele foi treinando, umas 5 vezes ele conseguiu acertar a laranja numa distância boa. E aí ele chegou pro meu pai, né, pro avô. O meu filho chegou pro avô e falou assim, vovô, agora eu sou um atirador de elite, porque eu já acertei a laranja várias vezes e o senhor viu o quanto eu sou bom no atirador, na laranja? E aí o meu pai chegou e falou assim, parabéns, você é muito bom, mas para ser bom a gente precisa treinar muito, a gente precisa sempre estar treinando. Percebe, Andressa? A mesma forma como ele fazia comigo e com a minha irmã, ele replicou com o meu filho. Só que aí, como eu já sei que essa crença ela existe, o que eu fiz? Eu puxei ele, né? Eu puxei o meu filho e falei com ele. Falei, filho, você é sensacional, parabéns, você acertou 5 vezes e é isso mesmo, a mamãe tá muito orgulhosa de você. Pronto. É assim que a gente não replica essa crença, né? Assim, uma dessas crenças, assim. E eu falo que é você simplesmente motivar, não é trazer uma condição para aquilo. Motiva, incentiva, elogia, né? Mostre que seu filho, ele é capaz, sim, de conquistar as coisas e mostre que você está orgulhosa dele e da conquista que ele teve. Mesmo que seja, às vezes, pouca, tá?
Pessoal, com todo esse conteúdo, né, que eu trouxe aqui para vocês, eu espero que vocês coloquem em prática, né, coloquem nas práticas todas essas diquinhas. Essas são diquinhas de vida, né, porque aí aceitar stop, né, aceitar que está errado, falhar, acreditar e perceber que nós somos imperfeitos, sim. Espero que vocês se vulnerabilizem aí, as pessoas que realmente precisam se vulnerabilizar, se coloquem nessa posição mais de não ter o controle, né? O controle de tudo que eu falo no aspecto de querer não errar em nada, de querer fazer tudo muito certo. Eu acho que é de fora para dentro para que a gente consiga realmente no mercado aceitar melhor os nossos erros, aceitar as nossas falhas, aceitar o porquê daquele stop, né? Aceitar o porquê daquilo, do porquê que aquilo aconteceu, porque a gente não tem controle no mercado. Né? Do mesmo jeito que a gente também não tem controle na vida. Por mais que a gente tente controlar tudo, né? A gente não tem controle na vida. Então, é sempre importante também, eu coloco aqui para vocês, de a gente criar esses hábitos, né? Criar o hábito de fazer isso com mais frequência, na vida, para que a gente, para que não adiante a gente chegar aqui no mercado e tentar, agora não vou deixar mais de fazer o preço médio. Ou vou achar ruim, né, se eu falhar novamente. Não, a gente precisa ir praticando isso no dia a dia para quando chegar no mercado, para que você seja capaz de realmente entender o porquê daquilo ali, o porquê daquele comportamento e daquela condição que o mercado te colocou, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito dos nossos encontros. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui fazer uma série, né, da psicologia do trade no canal. Realmente me desafiou muito e eu espero poder ter, de alguma forma, contribuído para vocês, né, com essas dicas valiosas que eu trago aqui de mercado, de vida. Eu falo psicologia, ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por psicologia e eu fico muito feliz de todos vocês que estiveram, né, frequentes. Aqui tem bastante gente que eu vejo aqui com muita frequência e eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Vou ver vocês, né? A Marília vai embora, mas a Marília volta nas terças-feiras. Se eu não me engano, vai ser uma vez por mês, né? Mas isso eu também vou mantendo vocês informados aqui, ó, nas minhas redes sociais, tá? E muito obrigado vocês por terem vindo, né? Vamos agora aos comentários. Depois dos comentários, já me despeço. Uma boa sexta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, viu só? E até a próxima. Vamos ver aqui os comentários. O Oscar falando, ó, acho muito válido essas dicas para a vida de forma geral, pois acredito que ter um comportamento perante a vida e esperar ter um comportamento X perante a vida e esperar ter um comportamento Y perante o mercado, a energia gasta será dobrada. E às vezes insuficiente. E às vezes não é insuficiente. Talvez nem vai resolver, né? Oscar. A chance é reduzida, exatamente. Top, estou exercitando isso com o meu filho também. Que legal. Apoiá-lo sempre, isso. Aí, Andressa, sim, motivá-lo, dar valor ao mérito e aos pequenos passos. Isso mesmo, Fred. Então, gente, muito obrigada. Obrigada eu, Adriana, você sempre estar aqui. Obrigada, Neto. Assistirei do início para acompanhar o conteúdo. Sidney, um grande abraço, querido. Você por estar aqui sempre, desde as primeiras lives, né? Suas dicas são sensacionais. Muito obrigada, Andressa. O Bruno, Marília, o medo de perder está associado à procrastinação ou o inverso? O medo de perder, na verdade, aqui, Bruna, a gente falou do medo de falhar, né? O medo de errar. Medo de perder, não. Porque a procrastinação, a gente deixa para frente, né? A gente vai jogando com a barriga, empurrando com a barriga, mas por uma necessidade de buscar uma condição ideal, né? Para cumprir com aquela atividade. Então, o medo de perder, não. É o medo de errar. É diferente, tá? Muito obrigada, Fred, novamente um conteúdo show, produtivo. Faço tudo diferente com o meu Gael. Obrigada, Mari. Eu que agradeço, Anne. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. A Mari vai, mas a Mari tá sempre aqui
nas redes sociais, tá bom? Um abraço, bom final de semana para vocês e até uma próxima vez.